no livro. Nós só vamos observar aqui, ó, que veja como Lucas e Isabela fizeram para calcular o total de poltronas do teatro. Então, usou primeiro, ele adicionou o número de poltrona inferior ao número de poltrona superior, que é esse caso aqui. Nessa situação aqui foi adicionado o número de poltrona superior ao número de poltrona inferior, né? Então, o resultado, eles obtiveram o mesmo resultado. Então, observe que Lucas e Isabela chegaram ao mesmo resultado. Então, nós podemos dizer o quê? Vamos observar essa sequência. 550 mais 368 é igual a 368 mais 550, né? Chegamos a esse resultado. Por quê? A resposta é a mesma. Então, ao todo, aqui, se você estiver fazendo com o livro, você pode completar o livro, claro. Não é obrigatório você fazer a atividade do livro, obrigatório é a apostila, mas é obrigatório você fazer a leitura. Porque se você não, por que eu deixo essas páginas para você ler? Se você não vai nem saber por qual o motivo da atividade. Então, na sala de aula, primeiro a gente faz o estudo do conteúdo e só depois a gente vai para as atividades. Essa parte aqui de reunir-se com um colega não há possibilidade, né? Devido nós estarmos nessa questão de pandemia. Claro, se a gente estivesse na sala de aula, nós íamos fazer esse estudo, íamos fazer essas atividades, discussões. Aqui nós vamos praticando. Em uma partida de futebol havia 23.184 torcedores na cadeira inferior e 18.245 torcedores na cadeira superior. Ao todo, quantos torcedores havia nas cadeiras? Então, juntando, né? Então, aqui é uma questão de vai juntar. Então, você pode fazer essa atividade também. Nós não vamos fazer, nesse momento, a gente não vai fazer essa atividade aqui. Você sabe que é só fazer uma soma. Complete as sentenças de modo que sejam verdadeiras. Então, o que é uma sentença nesse sentido aqui? Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, que 25 mais 75 é igual a 75 mais 20, vai ser verdadeiro? Não, vai ser falso. Né? Nós sabemos que vai ser falso. Então, eu tenho que colocar aqui o quê? 25 mais 75 é igual a 75 mais 25. E nesse caso aqui, 83 mais 17, ó, igual a 83 mais 17. Eu tenho só 83 aqui. Um número mais 83 é igual a 83 mais 17. Para que a minha sentença fique verdadeira, esse número vai ter que ser o número 17. Então, essas atividades são para leitura, para conscientização, são para assimilação de como fazer as atividades sequentes. A propriedade associativa, nós vamos ver que vai poder ser feito quando nós temos por exemplo, 3 parcelas, 3 totais para ser somada. A gente pode fazer essa questão a propriedade associativa e ela é muito bom para a gente usar essa propriedade quando a gente vai fazer cálculo mental, né? Os cálculos mentais. Então, a gente usa muito essa questão que eu vou adicionando depois, vou juntando os resultados e depois adicionando mais outro a esse resultado restante do que eu tiver que somar. Em um campeonato entre escolas participaram 26 equipes de basquete, 14 de handebol e 28 de futebol. Quantas equipes participaram do campeonato? Observe como Mário e Bruno fizeram para obter o total de equipes. Então, veja bem, nesse caso aqui, primeiro ele fez o quê? Olha só. Ele fez, adicionei o número de equipes de basquete ao número de equipes de handebol. Então, 26 mais 14, obteve como resultado aqui 40. Depois, adicionei o resultado ao número de equipes de futebol. Então, 40 mais 28 igual a 68. Nesse caso, adicionei o número de equipes de handebol. Então, ele pegou primeiro o número de equipe de handebol ao número de equipe de futebol. Então, ele começou por aqui, ó, 14 mais 28, 42. Aí, ele desceu 26, 26 mais 42 é igual a 68. O que nós estamos por? Qual o motivo da gente já começar a estudar isso aqui? Porque já é o início, na nossa próximas aulas, futuramente, nós vamos começar a estudar expressões numéricas. E quando a gente for estudar expressões numéricas, nós precisamos ter esse conhecimento, de fazer essa associação. Então, por isso que a gente já começou a ver essa questão de adição, das propriedades da adição. Podemos representar as adições que Mário e Bruno fizeram usando parênteses para indicar a ordem dos cálculos. Sim, o parênteses indica o que é a ordem, quem vai vir primeiro, quem está dentro dos parênteses. Então, se eu coloco parênteses aqui, nessa questão 26 mais 14, eu vou primeiro fazer essa questão. 26 mais 14 é igual 40 mais 28, que é igual a 68. Nesse caso aqui, primeiro resolveu essa parte aqui, ó.
Então, eu posso resolver, quando eu vou fazer no meu caderno, eu vou descendo aqui, eu já pego aqui o resultado dos parênteses e coloco logo aqui abaixo e continuo com a minha continha. Vocês vão ver nas expressões numéricas que nós vamos responder dessa maneira. Aqui, novamente, ó, 26 mais. Aí, quem vai ser feito, qual é o que vai ser feito agora, a ordem? Quem está dentro dos parênteses. Então, vai ser 14 mais 28, né? Então, vai ser 14 mais 28. O 26 continua, 14 mais 28, 42. Aí, 26, olha, o 26, deixa eu só pegar uma caneta para explicar, para vocês verem melhor. Aqui, ó. Tá vendo? O 26, ele trouxe ele para cá, ó. Ele continuou aqui, e aqui foi feito o quê? Fez essa soma aqui, que veio para cá, tá vendo? 26 mais o total que estava dentro dos parênteses, 42, que é igual a 68. O resultado não mudou. Vocês viram que não alterou esse resultado, né? Aqui nesse caso, ó, primeiro foi o 26, aí veio, ele trouxe para onde? 26 mais 14, trouxe para cá. E o 28 continua aqui, ó. Aí fez, porque primeiro ele somou o que estava dentro dos parênteses. Os parênteses indicam a ordem do que vai ser somado primeiro. Portanto, 68 equipes participaram do campeonato. Reúna-se com um colega, escolha outros 3 números. É a questão que a gente não tem como fazer. Se nós estivéssemos em sala de aula, seria realizada essa atividade. Vamos para a próxima página. Nessa aqui é a atividade que vocês têm na apostila, tá bom? Vocês têm ela na apostila, então vamos fazer aqui. As outras 2 páginas anteriores, vocês vão acompanhar apenas no livro. Pode responder? Claro, pode e deve. Mas o que não deve ser deixado de maneira alguma, porque depende da sua aprovação, né? Você precisa estar com as atividades prontas para você passar de ano, para você ser aprovado para o próximo ano, para ir para o 5º ano. Então, não deixem de fazer. Praticando. Veja como a Aline e Luiz pensaram para calcular o resultado de 1.412 mais 906 mais 2.330. Então, nós temos aqui a mesma situação da atividade do slide anterior. Eu não vou voltar porque esse meu programa aqui ele não permite, quando está gravando, ficar voltando o slide. Mas é a mesma situação. Adicionei 1.412 a 906 e depois adicionei o resultado obtido a 2.330. Aí ele colocou, primeiro adicionei 906 a 2.330 e depois adicionei o resultado obtido a 1.412. Do mesmo jeitinho como que nós vamos armar a continha? Do mesmo jeitinho. Aqui ela fez quem primeiro? Pode usar o parêntese? Pode, você pode usar o parêntese ou você pode usar juntando, uma setinha juntando. Se você usar, aqui o parêntese vai ser colocado aonde? Ó, vai ficar entre parênteses. Deixa eu ver se eu pego aqui uma... O que vai ficar entre parênteses? 1.412 mais 906, aí você coloca entre parênteses, mais 2.330. Então, essa é a maneira correta de você fazer. Esse aqui, o parêntese vai ficar onde? Primeiro você vai montar, né, a continha, você vai montar, a sentença é essa aqui, ó, vai montar desse jeito. Aqui ficou mais fácil, agora eu vou pegar uma caneta, porque eu vou mostrar para vocês nessa situação aqui. Para calcular o dela aqui, da Isabela, o que você vai fazer? Aí você vai colocar, o parêntese vai vir aqui, ó. Pronto. Primeiro vai resolver essa questão aqui. Depois soma com esse aqui. Agora, nessa questão dele, o que ele falou? Primeiro adicionei 906 a 200. Então, eu vou pegar uma borracha aqui e a gente vai corrigir aqui. Ó. Então, quando for esse daqui, vai vir para onde? O parêntese vem aqui. Quem vai ser resolvido primeiro vai ser esse aqui. Por quê? Então, você vai montar onde? Você vai escrever aqui na parte da Isabela e nessa parte que você vai escrever na parte do Luiz, você vai escrever dessa maneira e vai responder. Certo? Deixa eu pegar uma outra aqui. Letra B. O resultado obtido por eles foi o mesmo? Justifique. Você vai observar se foi o mesmo e vai dizer por que foi o mesmo. Né? Então, você vai justificar. Calcule mentalmente o resultado de cada adição. O que é calcular mentalmente? A gente vai juntando. Essa questão da associação, ela facilita, por quê? Para a gente fazer cálculo mental. Então, aqui eu posso falar assim, ó, 17 mais 3, 20, mais 24, 44, mais 6. Aí, vocês fazem a continha, 44, mais 6, 45, 46, 47, 48...
49, 50. Tá vendo como foi mais fácil? Porque se eu olhar esse monte de número, não sei, então a gente vai associando. Aqui nós fomos o quê? Associando. Fomos fazendo essas associação. Aqui também você pode fazer do mesmo jeito, colocar a resposta. Lembrando que tem que calcular com bastante atenção para colocar a resposta certinha. Agora explica a um colega como você pensou para calcular as adições. Isso aqui você não precisa colocar, que seria a atividade para a sala de aula. Na escola de Isabela, há 250 alunos no segundo ano, 322 no terceiro ano e 218 no quarto ano. Quantos alunos há ao todo nesses três anos? Então, vocês vão fazer a continha dessa maneira. Igual, vocês vão colocar a continha, vão colocar os números 250 mais 322 mais 218. Então, você pode fazer a associação, coloca entre parênteses e resolve dessa maneira, que você pode começar ou entre parênteses, ou então você pode fazer assim, ó. O bom mesmo você coloca entre parênteses, que você já sabe qual que você vai colocar. Vai responder. Se você colocar parêntese aqui, ó, se você adicionar primeiro 250 mais 322, você tem que calcular ele primeiro. Se você colocar entre parênteses 322 mais 218, é esse que vai ter que ser calculado primeiro. Calcule em seu caderno o resultado de cada adição. Então, aqui eu deixei mais espaço na apostila, dá para vocês responderem calcular na apostila também, tá? Aqui nós temos resolvendo problemas. Cláudio precisa transportar 5 caixas ao lado em seu reboque, que suporta no máximo 1.000 quilogramas ou 1.000 quilos. Explique em seu caderno como ele deve transportar essas caixas para não fazer mais que 2 viagens. Então, aqui nós temos, no meu slide aqui fica bem pequeno, eu vou até pegar o livro aqui. Então, vocês vão observando aqui, ó. Ele pode transportar isso aqui, mas está falando assim, que o reboque dele só transporta 1.000 quilos. E aí é para você calcular de modo que ele possa, não é para ele, para não fazer mais de 2 viagens, né? Então, ele pode fazer até 2 viagens, só não pode fazer mais de 2 viagens. Então, aí nós temos uma caixa com 290 quilos, 360 quilos, 520, a outra 430 e a outra 270. Então, vocês têm que calcular de maneira que não ultrapasse o peso dele, que ele não precise dar mais de 2 viagens, certo? É um probleminha para se pensar. Precisa usar o caderno? Não, eu quero as respostas na apostila, porque a apostila de vocês tem